Anunciado pela primeira vez em outubro de 2017 na Paris Games Week, inicialmente Ghost of Tsushima chamou a atenção pelos belíssimos cenários mostrados. Na E3 2018, tanto a jogabilidade quanto os elegantes movimentos de combate do protagonista criaram uma enorme expectativa em torno do mais novo trabalho que a Sucker Punch vinha desenvolvendo. A ansiedade dos jogadores e da mídia especializada só veio a aumentar quando detalhes liberados pela empresa revelam que a história se passaria em 1274, durante a primeira tentativa de invasão do Japão pelo Império Mongol. A correta representação da cultura japonesa no jogo ficou a cargo de Ryohei Katami e sua equipe, que também se preocupou em mostrar o quão impiedoso era o Império Mongol com aqueles que ousavam confrontar seus interesses. Na época em que se passa a jornada de Jin Sakai, era Kublai Khan, um dos netos do grande conquistador Gengis Khan, quem comandava o maior império em extensão territorial já visto pela humanidade. Com grande parte da China conquistada, em 1259, após dominar totalmente a Coreia, as ações de piratas japoneses na costa coreana e chinesa fez com que tomasse conhecimento da existência do arquipélago. A partir de então, cresceria dentro de si o desejo de conquistar aquele país insular para anexá-lo a seu gigantesco império. Nesta época, o Japão era conhecido no leste asiático como a Terra do Ouro. Fato este relatado ao Ocidente pelo viajante veneziano Marco Polo e que, segundo alguns historiadores, tenha sido um dos motivos que levou o grande imperador a tentar dominar o lar dos samurais. Existia, porém, um enorme obstáculo a ser superado para que seu objetivo fosse alcançado. Os mais de 900 quilômetros de oceano seriam um enorme desafio, já que os mongóis não possuíam experiência de navegação. E para dificultar ainda mais a situação, tanto seus almirantes quanto os generais coreanos e chineses familiarizados com o mar não possuíam experiência necessária para montar uma invasão marítima de larga escala. Foi então que, no ano de 1266, Kublai Khan envia emissários com uma carta endereçada ao rei do Japão. A mensagem expressava seu desejo em promover relações amistosas, além de exigir o pagamento de tributos ao Império Mongol, finalizando com uma ameaça. Nesta época, vivendo sob o shogunato Kamakura, nem o imperador, nem um shogun governava o país, mas sim representantes do clã mais influente do Japão, o clã Hojo, e foi sob ordens do 8º Shiken Hojo Tokemune que as autoridades japonesas negaram uma resposta à carta. Com os emissários retornando de mãos vazias, uma segunda tentativa de obter resposta seria realizada em 1268. Porém, novamente por decisão de Tokemune, o silêncio das autoridades iria permanecer. Esse vai-vem de mensagens e mensageiros iria durar por alguns anos, até Kublai Khan se dar conta de que sua expectativa não seria correspondida. Pressentindo uma ação mais enérgica do Império Mongol, Tokemune envia um alerta às tropas tanto da fortaleza de Dazaifu quanto da base militar a noroeste de Kyushu, pois estrategicamente seriam locais mais prováveis a uma possível invasão. E com a crescente tensão no país, a corte imperial, no intuito de acalmar os moradores locais, passa a conduzir grandes cultos de oração, sendo que muitos negócios do governo foram adiados para lidar com esta crise. Estamos agora em 1274. Kublai Khan, em sua estratégia de dominar o Japão, planeja primeiro atacar as ilhas Tsushima e Iki antes de chegar à Baía de Hakata. Seu desejo de conquistar todo o território que estivesse ao seu alcance no caminho tornou o lar de Jin Sakai o primeiro alvo, por ser um importante intermediário de trocas comerciais entre coreanos e japoneses. Partindo então da Coreia em 2 de novembro, 3 dias depois o exército mongol desembarcava na praia de Komoda-Hama por volta das 16 horas. Para lhes dar as boas-vindas, 80 samurais estavam à espera com espadas em punho sobre suas montarias, acompanhados por um número não especificado de soldados a pé, liderados pelo governador da ilha. Para a infelicidade dos habitantes de Tsushima, a superioridade numérica da força invasora era esmagadora. Os mongóis e seus aliados, acostumados a manobrar grandes tropas e a travar batalhas a longas distâncias em planícies e desertos, demonstravam superioridade no campo de batalha. O uso de táticas de combate e armas jamais vistas pelos japoneses também contribuíram para a rápida derrota dos defensores da ilha. Granadas rudimentares,
feitas com esferas de cerâmica cheias de pólvora e flechas explosivas, assim como envenenadas, eram algumas das surpresas mongóis. Em poucas horas, os invasores já haviam dominado completamente a costa e avançavam sobre as pequenas vilas da ilha, destruindo casas e matando a maioria de seus moradores. Neste primeiro embate, grande parte dos samurais foram mortos, assim como o governador, que antes de ser abatido, ordena a 2 de seus servos que fugissem da ilha em um pequeno barco para alertar as autoridades em Kyushu da iminente invasão do país. Como último ato heróico, os poucos samurais que sobreviveram iriam se juntar aos demais ao realizar uma última investida na praia contra os invasores. O resultado da batalha pôde ser visto em 8 dias, com Tsushima completamente dominada. O próximo alvo seria a ilha de Iki, em 13 de novembro, que também sucumbiria ao ataque dos invasores. Com relação a este evento, tomei a decisão de não abordá-lo em detalhes aqui no vídeo, evitando desta forma passar informações equivocadas a vocês. O motivo foram as diversas histórias em diferentes versões que encontrei no decorrer das pesquisas. Sabendo disso, passemos ao próximo movimento do Império Mongol, que agora seguia diretamente para o Japão. O desembarque iria ocorrer no dia 19 de novembro na Baía de Hakata, como Tokemune havia previsto. Graças a seu alerta enviado antes da invasão à fortaleza de Dazaifu e à base militar, o Japão não foi pego de surpresa. Os violentos confrontos que estavam prestes a acontecer seriam registrados na história como a Batalha de Bun-Ei. Assim como ocorreu em Tsushima, a defesa japonesa, inexperiente em manobrar grandes tropas, teve dificuldade em lidar com o exército mongol que, como sabemos, tinha bastante experiência na movimentação de grandes unidades. O uso de armas jamais vistas pelos guerreiros japoneses, somada a uma cavalaria bem disciplinada que respondia às ordens transmitidas por gongos e tambores, impôs enorme pressão aos samurais e soldados. Mesmo em aparente desvantagem, a linha de defesa nipônica, às custas de muitas perdas, que aliás ocorreram em ambos os lados, consegue impedir um avanço mais agressivo das tropas invasoras. Ao final do dia, o exército mongol recua para a segurança dos navios, sendo que o real motivo disso ter ocorrido é um mistério até os dias de hoje. Na busca de tentar explicar este fato, estudiosos desenvolveram algumas hipóteses. A primeira delas faz referência a um dos 3 generais comandantes gravemente ferido, quando atingido por uma flecha certeira lançada por um samurai. Este acontecimento teria obrigado os 2 generais restantes a ordenar que seus subordinados retornassem às embarcações, de modo que pudessem traçar uma nova estratégia para o dia seguinte. Outra hipótese levantada faz referência a relatos encontrados no livro As Viagens de Marco Polo, onde o explorador relata um desentendimento entre os 3 comandantes que, sendo de etnias diferentes, davam pouca ou nenhuma importância às ordens de um e de outro. Vale ressaltar que, pelo mesmo motivo, esta desunião também se fazia presente na tropa, sendo inclusive retratada no episódio 6 do anime Engomoa, onde soldados coreanos e chineses começam a brigar pela posse de pertences japoneses. Enfim, qualquer que tenha sido o motivo, a decisão tomada no dia 20 de novembro de retornarem às embarcações selaria a primeira grande derrota do Império Mongol, não pela mão dos samurais, mas por uma inesperada e violenta tempestade que atingiu a Baía de Hakata durante a madrugada. Por literalmente ter livrado o Japão de seus invasores, tal evento foi chamado Kamikaze, cujo significado é vento divino. E com a derrota em sua primeira tentativa de conquistar o Japão, Kublai Khan retornaria à diplomacia em 1275, enviando mais uma vez embaixadores que exigiriam o pagamento de tributos. Dessa vez, porém, o shogunato, deixando a honra de lado, manda decapitar os mensageiros em uma praia perto de Kamakura. Sem se intimidar, enviaria novamente mensageiros em 1279, que também perderiam suas cabeças. Isso o convence de que, por mais que tentasse, jamais obteria uma resposta. Decide então usar a força mais uma vez em 1281, quando faria sua segunda tentativa de conquistar o Japão. Comparado com a primeira tentativa em 1274, a situação dessa vez seria diferente. Os poucos anos de relativa paz que se seguiram permitiu que as tropas fortificassem as defesas do país
sendo a construção mais impressionante um muro com 20 km de extensão entre 2 a 3 metros de altura, que serpenteava boa parte da costa. Porém, o mais incrível é que, apesar do segundo ataque ter sido muito maior que o primeiro, a derrota do Grande Império seria atribuída em grande parte a uma nova tempestade que, assim como a de 1274, destruiu grande parte da frota invasora. Algo difícil de acreditar, até o momento que somos confrontados a uma reportagem sobre descobertas no Mar do Japão, onde especialistas afirmam que os destroços encontrados pertencem à frota de Kublai Khan, atingida pela tempestade durante a segunda tentativa de invasão. Finalizando, é importante sabermos que tais acontecimentos foram de extrema importância, pois além de estabelecer um limite à expansão mongol, também contribuiu para definir o Japão como a nação que conhecemos nos dias de hoje. Vou ficando por aqui, que Papai do Céu abençoe a todos, e fui!